Urgente! Trump está deixando o exílio do Salão Oval. As avaliações estão no fundo do poço. Os republicanos enfrentam um banho de sangue nas eleições. Urgente! Explosão no Zeuarevá. Os dias de Donald no cargo estão contados. A grande derrota dos vermelhos foi selada. A administração Trump já está fazendo as malas. O inferno de Volgogrado. Um gigantesco arsenal russo explodiu. A Rússia está em chamas em várias regiões ao mesmo tempo. Os mísseis Flamingo colocaram um ponto final. O exército russo perdeu o mais importante. Putin foi encurralado no Oriente, Cazaquistão e Uzbequistão desferem um golpe pelas costas. Aconteceu. O Oriente está quebrando as regras do jogo. Uma segunda frente para o Kremlin. Takaya está se distanciando de Moscou. A era de Shahredov acabou. As armas a laser na URSS incineram o inimigo. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. O relatório final de Trump foi banido do Salão Oval. Os índices de aprovação estão em queda livre, e os republicanos enfrentam uma derrota esmagadora nas eleições. Os dias de Donald como presidente estão urgentemente contados. O grande colapso dos vermelhos. O veredito foi assinado. O que a Casa Branca está escondendo e o que realmente está acontecendo nos bastidores. Olhar. A pesquisa Gallup, que mede os índices de aprovação presidencial há 88 anos, deixará de fazê-lo. A classificação de Trump. Tudo por causa de seu rápido declínio. Até dezembro do ano passado, Trump contava com o apoio de apenas 36% da população. Acho que ninguém gostaria de concorrer contra nós. Obtive os melhores resultados de toda a minha carreira. Os melhores números de sempre nas sondagens. Acabei de encerrar 8 guerras e estou prestes a terminar a 9ª. Os Estados Unidos foram tomados por uma onda de protestos. Nas eleições extraordinárias para o Senado, no tradicionalmente republicano estado do Texas, venceu o candidato do Partido Democrata, assim como já havia acontecido nas eleições para prefeito de Nova York e para governador na Virgínia e em Nova Jersey. Está claro que os democratas farão tudo o que for possível para abrir um processo de impeachment contra o atual presidente e expulsá-lo da Casa Branca. E aqui a luta é bastante séria. Não é apenas uma luta pelo poder, é também uma luta pela liberdade, porque Trump pode considerar que, caso renuncie ao cargo de presidente dos Estados Unidos, como resultado do impeachment, ele pode se tornar réu em novos processos judiciais, além dos antigos, é claro. No Senado, há fortes manifestações contra Trump. E parece que nas eleições do próximo outono, os republicanos não conseguirão obter a maioria. Acho que Donald Trump não leu a Constituição. Acho que ele simplesmente não está a par, não sabe e não entende que isso é a base da nossa democracia. Acho que ele não entende o que significa ser americano. Ninguém da família dele jamais serviu em nosso exército. Na verdade, ele só se preocupa com como pode arrancar dinheiro do povo americano, incluindo seus próprios apoiadores. Acho que ele é um idiota que se cercou de um monte de bajuladores que só querem a aprovação dele. Mas até mesmo os senadores republicanos se opõem a Trump, propondo projetos de lei para proibir guerras tarifárias com o Canadá e reivindicações sobre a Groenlândia e outros territórios de países aliados. Essa lei de fato reconhece e destaca o papel que nós, como país da OTAN, desempenhamos ao cooperar com nossos aliados e garantir que não agiremos contra eles e nenhum recurso será gasto nisso. É uma mensagem muito clara e direta, e para ser sincera, nunca pensei que teria que escrevê-la e apresentá-la ao Congresso. Na Europa também há manifestações ativas contra Trump, por exemplo, do presidente da França, que pede uma resposta simétrica à pressão do presidente americano. Os Estados Unidos são um estado consolidado, que está gradualmente se afastando de seus aliados e das regras internacionais que eles próprios promoveram. Nós rejeitamos o novo colonialismo e imperialismo. Somos contra a dependência vassala e o derrotismo. Bem, e o primeiro-ministro da Bélgica declarou abertamente que Trump não representa os Estados Unidos e será presidente apenas por alguns anos. É preciso apenas esperar. É preciso olhar além de um único mandato presidencial. Não podemos, e eu não quero desenvolver totalmente no EUA. Os laços não devem ser rompidos só porque há uma certa pessoa na Casa Branca que diz coisas que nos ferem. Coisas que nos atingem onde dói, que nos humilham. Trump diz coisas repugnantes, ele faz coisas repugnantes. Mas dizer agora, vamos abandonar os EUA seria uma tolice. Porém, precisamos buscar autonomia. A aprovação de Trump está caindo. Inclusive porque parece que ele mente sobre sua saúde. Cada vez mais aparecem vídeos em que Trump tem ataques estranhos. Além disso, surgem hematomas em seu corpo e de tempos em tempos ele desaparece para algum lugar. Eu avisarei vocês se algo der errado. Um dia isso certamente acontecerá. Isso vai acontecer com todos nós.
Mas agora, acho que estou até mais esperto do que há 25 anos. Aliás, fiz um exame médico e tirei só notas máximas. Está tudo ótimo. E o ministro da Saúde, Gened, está até surpreso de como o presidente ainda está vivo com um estilo de vida tão horrível. O mais interessante sobre o presidente Trump é que ele come comida muito ruim. McDonald's, doces e Coca-Cola Diet. Eu não sei como ele ainda está vivo. Se você viajar com ele, pode ter a impressão de que ele passa o dia inteiro se enchendo de veneno. E você não vai entender como ele consegue sequer andar, quanto mais ser a pessoa mais energética que já conhecemos. O apoio ao presidente americano está derretendo diante dos nossos olhos, pois ficou claro para todos que ele fala muito, mas faz muito pouco, principalmente para a própria população. A Rússia está em chamas em várias regiões ao mesmo tempo. Detonação infernal, um ataque recorde nas Forças Armadas. Um gigantesco arsenal do Ministério da Defesa da Rússia explodiu. O exército russo perdeu o coração de seus estoques. Entretanto, há uma situação de emergência em Belgorod. Toda a região se transforma em zona de desastre. O governador registra os apelos de emergência. Veja todos os detalhes. Estamos entediados. Estagnação. Quero um oficial de serviço. As forças de defesa da Ucrânia novamente realizou uma série de ataques incendiários bem-sucedidos contra alvos militares das forças de ocupação russas. Sons altos foram ouvidos em vários distritos de Volgogrado, bem como no céu acima da cidade vizinha de Volжский. Mísseis ucranianos Flamingo atingiram com sucesso um dos maiores arsenais de munição da Rússia, localizado em uma instalação do Ministério da Defesa russo, em Kotlubania. Moradores locais ouviram fortes explosões seguidas de uma segunda detonação. Nas casas, os vidros começaram a estilhaçar e as paredes começaram a tremer. Para garantir a segurança da população civil contra a ameaça de detonação durante o combate ao incêndio, foi anunciada e está em curso a evacuação dos habitantes do povoado próximo. Kotluban. Ônibus foram preparados e enviados para realizar a evacuação. Os gravadores de vídeo pessoal, PVRs, foram instalados. A capacidade projetada do arsenal pode chegar a 264 mil toneladas de munição. Kotluban abrigava não apenas o arsenal da Diretoria Principal de Artilharia de Mísseis do Ministério da Defesa da Rússia, mas também uma unidade militar. Eles nos acordaram às 2 da manhã e fomos para o bunker. Às 3h30, os mísseis chegaram. Em nós. Não sei se conseguirei entrar em contato depois dessas mensagens, mas as chances são poucas. E o carregador na barraca? As barracas foram destruídas. Após a visita dos drones, a refinaria de petróleo Lukoil, Volgograd Neftepereirabotka, pegou fogo na própria Volgogrado, a maior refinaria de petróleo do Distrito Federal do Sul da Federação Russa. Mais de 15 milhões de toneladas de petróleo por ano. O ataque com mísseis na região de Volgogrado é o segundo ataque nos últimos 2 dias. Antes disso, um ataque foi realizado contra um depósito de petróleo. Zhutovskaya está envolvida no fornecimento de combustível às tropas russas. Na região de Tambov também fazia calor. O Colégio Industrial e Tecnológico está em chamas. O alvo do ataque a Michurinsk pode ter sido a fábrica Progress. A distância entre o colégio e o território da empresa Progress é de cerca de 150 metros. Os canais russos mostraram apenas a loja Magnit incendiada, mas não especificaram que ela também fica próxima a essa empresa. Está pegando fogo. A Progress fabrica equipamentos para aviação e tecnologia de foguetes. E também para gasodutos e oleodutos. Na República de Komi, houve uma grande movimentação em mais uma refinaria russa. Os moradores de Ukhta ouviram explosões e viram fumaça. Acertaram mesmo os do tipo avião. Aqui pegou fogo a refinaria da Lukoil Ukhta. A propósito, até a fronteira com a Ucrânia são cerca de 2.000 quilômetros. Todas essas empresas abastecem a máquina de guerra do Kremlin com combustível.
Belgorod, que foi abandonada pela cúpula do Kremlin e não recebe mísseis para defesa antiaérea, novamente sofreu um ataque de retaliação pelos ataques à infraestrutura energética da Ucrânia. Viver em Belgorod é como um jogo. Agora você vive com luz e, de repente, em um instante você fica sem luz, sem aquecimento, sem comunicação. Felizmente, pelo menos a água, por enquanto, pelo menos ela não foi cortada. Mais de 10 mísseis na usina termoelétrica de Luch. Subestações elétricas Frunzenskaya, Belgorodskaya e Donetsk. Perigo de míssil, porta aberta. O segredo explode. Uau, é incrível. A cidade está novamente sem eletricidade e aquecimento, e os moradores continuam a receber contas de serviços públicos altíssimas. Esse valor é o dobro do pagamento referente a janeiro. Mas o governador Gladkov prometeu que nenhuma taxa seria cobrada por serviços não prestados. Serão cobrados ou estornados os valores que foram pagos por serviços não prestados. E nós, junto com vocês, vamos monitorar todo esse processo. Belgorod foi enganada. A Rússia perdeu grandes empresas de petróleo e gás, fábricas do complexo militar industrial e arsenais militares. Mas o poder do Kremlin ainda quer continuar a guerra sangrenta. Aconteceu. O Oriente muda as regras. Moscou perde o controle. Putin sofre pressão inesperada. O Cazaquistão muda drasticamente o tom e atinge os interesses do Kremlin. O Uzbequistão demonstra uma posição firme. Enquanto Moscou conta com o apoio dos parceiros orientais, Turquia e China iniciam seu próprio jogo geopolítico. Detalhes na reportagem. Países asiáticos contra a guerra da Rússia na Ucrânia. Os chamados aliados de Putin capturam e punem seus cidadãos que se juntaram ao exército de ocupação. 5 anos por participação. O Cazaquistão está abrindo centenas de processos criminais contra seus cidadãos que foram lutar contra a Ucrânia. Em 2025, após a publicação pelo projeto Quero Viver dos dados pessoais de cidadãos do Cazaquistão que participam da guerra contra a Ucrânia, a Astana lançou uma ampla campanha de perseguição aos cazaques mercenários. De acordo com as estatísticas judiciais do Cazaquistão, no ano passado as autoridades abriram um número recorde de 700 processos contra aqueles que se alistaram nas formações militares russas. O índice aumentou dezenas de vezes. Nos anos anteriores, eram abertos apenas algumas dezenas de processos por ano. Ao longo desses anos, a Federação Russa perdeu significativamente tanto na região da Ásia Central quanto no Oriente Médio e na África. Um exemplo muito marcante é, claro, a Armênia. É também, aliás, o Nagorno-Karabakh desocupado pelo Azerbaijão. É o Cazaquistão que aos poucos se distancia de Moscou e diversifica suas exportações. Para os tribunais, nesses casos, não importa onde o acusado serviu. Eles aplicam sentenças idênticas tanto aos militantes do grupo militar privado Wagner quanto àqueles que assinaram contratos com o Ministério da Defesa russo. Ao mesmo tempo, a sociedade cazaque, reconhecendo a ameaça que emana do mundo russo, apoia amplamente a Ucrânia. Sim. O que mesmo? Por que abrigo? Tô curioso. Os países da Ásia Central que faziam parte da URSS como ninguém sabem o que é o chauvinismo russo. Recentemente houve um grande escândalo no Uzbequistão. Os moradores locais exigiram proibir a entrada no país. Do artista putinista Sergei Bezrukov, tudo por causa de sua paródia zombeteira dos uzbeques. Aqueles que não sabem russo... A complexa forma de linguagem e comunicação humana. Eu digo a mim mesmo, bem, eu realmente sinto que preciso muito disso na minha vida, sabe? Ele me viu de verdade, olhou nos meus olhos, ele parou para falar comigo pessoalmente. É algo extremamente significativo e importante para mim agora. Que a partir de 2025, o Uzbequistão também começou a perseguir uzbeques envolvidos em crimes contra ucranianos. Um uzbeque que participou das hostilidades ao lado da Federação Russa foi condenado a 3 anos de prisão. O réu fugiu do hospital onde estava em tratamento e voltou para sua terra natal. Lá, Putin formula de forma ameaçadora que a zona de influência política da Rússia está se expandindo, onde houver soldado russo e assim por diante, e coisas do tipo. Na verdade, todos já percebem o real poder da Federação Russa e trabalham com jogadores muito mais bem equipados,
cuja posição leva muito mais em conta os interesses desses países do que a Federação Russa, que os vê, como vocês lembram, na época da União, formulavam como irmãos mais novos, ou seja, né, aqueles que deveriam obedecer. Para os maiores representantes da Ásia, a Federação Russa é apenas uma base de matérias-primas barata. Após o início da guerra, Turquia, Índia e China aumentaram as compras de recursos energéticos da Rússia. E por mais que em Moscou tentem distorcer os conceitos, declarando relações de aliança, na realidade não há nenhum tipo de aliança sólida ali. Pequim, além de obter petróleo e gás baratos, está lenta, mas seguramente absorvendo as regiões russas. A televisão dizia, olha, resumindo, vai ter uma fábrica, empregos, aí está, para vocês verem como se diz. Tudo é da China. Tudo isso foi feito para a China. A cooperação de Ankara com Moscou está baseada em matérias-primas baratas, vantajosas para os turcos. Na questão da guerra, o presidente Erdogan adota uma posição clara. A Federação Russa deve devolver à Ucrânia todos os territórios ocupados, incluindo a Crimeia. Nosso apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. A devolução da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional. Ao apostar tudo na guerra contra a Ucrânia, o Kremlin perdeu a antiga influência geopolítica em todo o mundo. Os aliados de Putin estão sendo derrubados do poder no Oriente Médio. Na Síria, estão sendo capturados em operações de helicóptero na América do Sul. E até mesmo na região da Ásia Central, historicamente dependente de Moscou, estão rejeitando a Federação Russa, em favor da China, do ASEAN e da Europa. A Rússia cai num turbilhão de agressão e ódio, tornando-se um inferno para os indesejáveis. O Kremlin deu a ordem ao FAS. Uma caçada humana teve início na Federação Russa. A Rússia foi engolfada por uma onda monstruosa de chauvinismo primitivo que já não conhece fronteiras. Veja os detalhes. Rússia para os russos. Pela unidade russa. Até bem recentemente, as autoridades russas perseguiam e até prendiam por esses slogans. Agora, porém, o próprio governo adotou esses lemas em uma nova campanha contra os migrantes. Eu amo a Rússia e toda a sua população, todos os povos. Eu não vou mais esconder a população local em lugar nenhum. As autoridades russas começaram a discriminar seus próprios cidadãos por origem e esses cidadãos entram em conflitos abertos com os russos. Recentemente, um conflito sangrento no subúrbio de Moscou, ele explodiu após uma mulher ser insultada em um ônibus. Um nativo do Tajiquistão entrou em conflito com um grupo de jovens que a insultaram. Eles desceram na parada e começaram a brigar. Em determinado momento, o rapaz sacou uma faca e desferiu vários golpes que foram fatais. Como se descobriu, a vítima era membro de um grupo de extrema-direita. Em São Petersburgo, seguranças de um shopping local mataram um jovem porque acharam que ele havia roubado algo. Primeiro o nocautearam, depois o sufocaram. Em Odintsovo, imigrantes do Azerbaijão atacaram e espancaram em grupo ativistas do movimento Pátria Saudável. Estão livres! O Kremlin encontrou uma maneira de se livrar dos migrantes da Ásia Central e substituí-los por indianos. Alguns deles foram enviados à força para a linha de frente sob ameaça de deportação. Outros queriam ganhar dinheiro dessa forma. Estão distribuindo convocações para os rapazes na rua. É um absurdo, um verdadeiro caos. Eles não têm proteção jurídica e, na prática, enfrentam uma forma ainda mais agressiva de mobilização forçada do que os russos comuns. Na guerra contra a Ucrânia, quem mais morre são pessoas vindas das regiões mais pobres da Rússia, com Daguestão e Buriátia liderando. Eles morrem pelos caprichos imperialistas de Putin, que culpa o Ocidente por todos os pecados. E assim, Yaro quer unir todos os países que antes faziam parte da URSS. Se antes a agressão de Moscou era direcionada ao Ocidente e à Ucrânia, agora ela se espalha abertamente pelo espaço pós-soviético. A principal tarefa é aumentar o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos do nosso estado. Os fantoches de Putin não conseguem segurar a língua e acabam envolvidos em novos escândalos. Países que se tornaram satélites por conta própria.
a esse coletivo enlouquecido pelo fascismo liberal do Ocidente. Olhem só o que está acontecendo lá. O propagandista Solovyov pediu para revisar a doutrina nacional da Rússia e realizar mais uma operação militar especial. Mas agora na Armênia e em outros pontos, como ele diz, zonas de influência da Rússia, o evento, aliás, aconteceu após Solovyov receber um prêmio de Putin. Não ligamos para os direitos internacionais, para a ordem internacional. Se para a nossa segurança nacional foi necessário iniciar uma operação militar especial na Ucrânia, por que, com base nas mesmas considerações, não podemos iniciar operações em outros pontos da nossa zona de influência? E isso considerando que a Armênia, até agora, é aliada da Rússia na CSTO. Um país que por muito tempo contou com a Rússia para sua segurança está, passo a passo, escolhendo a Europa. O Kremlin não gosta disso, por isso a ideologia do medo está sendo promovida também por outros porta-vozes do Kremlin. É impossível concordar com a existência de uma Armênia soberana ou de uma Geórgia soberana, um Azerbaijão soberano, um Cazaquistão soberano, um Uzbequistão soberano, um Tadiquistão soberano ou um Quirguistão soberano. Nada soberano. Isso não pode existir nesse novo modelo. O Ministério das Relações Exteriores da Armênia entregou uma nota de protesto ao embaixador russo. Foi enfatizado que isso é uma inaceitável violação da soberania da República da Armênia e uma grave violação dos princípios fundamentais das relações amistosas entre a Armênia e a Rússia. O processo de entrega da nota fiscal é um passo extremamente importante e bastante sério. E mesmo se olharmos para as perspectivas históricas, isso acontecia extremamente raramente. As autoridades do país não aguentaram e deram uma resposta dura a pessoas como Solovyov. Ouça, qual é a diferença? Esses propagandistas. No idioma russo, há uma expressão muito boa. Mas não quero dizer isso no ar. Para mim, ambos são merda no palito. Para mim, eles não diferem um do outro. Nos países da Ásia Central, os políticos locais também não deixaram passar as palavras de Solovyov e reagiram a elas de forma muito dura. Eu gosto de como começou a histeria. A Rússia, sob Putin, vive sem moral. Na onda militar, muitos europatriotas, zet-bloggers neonazistas, correspondentes de guerra e outras figuras da mídia se levantaram, tornando isso algo comum. Declarações chauvinistas e xenofóbicas. Isso prova mais uma vez que a invasão de Putin na Ucrânia normalizou na Rússia um alto nível de crueldade e agressividade. Um espetáculo para o Kremlin. Uma segunda frente está se abrindo no leste e o Cazaquistão está se distanciando drasticamente de Moscou. Um golpe inesperado de Atakaev, nocaute geopolítico. Astana está tomando decisões que podem mudar o equilíbrio de poder em toda a região. O Kremlin está perdendo influência em lugares onde até ontem parecia ser o senhor absoluto. Veja os detalhes. Uma nova rodada no confronto tácito entre o Cazaquistão e a Rússia. Em Astana, atingiram o que há de mais sagrado para os imperialistas putinistas russos, a língua russa. Os vizinhos da Rússia planejam mudar completamente a Constituição. Esse processo foi chamado pelos políticos cazaques de revisão da arquitetura do Estado. No projeto das novas normas, há mudanças na estrutura do parlamento e na delimitação dos direitos de cidadãos e estrangeiros. Educação e ciência, cultura e inovação foram nomeadas como as ideias centrais do principal documento. Mas a emenda mais discutida, que foi amplamente divulgada pela mídia russa, é a mudança na formulação sobre a língua russa. A Comissão de Reforma Constitucional do Cazaquistão fez alterações no projeto da nova Constituição. De acordo com a nova redação, o idioma russo será utilizado não em igualdade com o cazaque, mas juntamente com ele. Apesar da declaração de que a emenda tem caráter editorial e estilístico, o verdadeiro significado disso só ficará claro na prática. O afastamento de Moscou em Astana começou imediatamente após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Os presidentes de ambos os países frequentemente recorriam a alfinetadas diplomáticas. Ora Putin esquecia o patronímico de Tokayev, ora Kassim-Jomart de repente fazia diplomatas russos experientes procurarem fones de ouvido. Tradução simultânea. O serviço de tradução simultânea permite a comunicação em tempo real e garante que a mensagem seja compreendida por todos os participantes. Em entrevistas e durante eventos conjuntos para um público numeroso, o presidente do Cazaquistão não hesitou em fazer essa menção. Os cazaques não são os irmãos mais novos dos russos e não reconhecem as quase-uniões que surgiram no mapa mundi com a ajuda do exército russo.
Algumas pessoas na Rússia estão distorcendo toda essa situação, alegando que a Rússia salvou o Cazaquistão e que o Cazaquistão agora deve servir e se curvar para sempre aos pés da Rússia. Acredito que este seja um argumento completamente injustificado, poderíamos dizer, muito distante da realidade. Mas, de modo geral, foi calculado que, se o direito das nações à autodeterminação for realmente implementado em todo o planeta, então, em vez de 193 estados, que atualmente fazem parte da Organização das Nações Unidas, surgirão na Terra mais de 500 ou 600 estados. É claro que isso seria um caos. Por essa razão, não reconhecemos nem Taiwan, nem Kosovo, nem a Ossétia do Sul, nem a Abcásia. E, ao que tudo indica, esse princípio será aplicado em relação aos territórios clássicos dos estados. E, em nossa opinião, isso se aplica a Lugansk e Donetsk. Após a invasão em grande escala da Rússia, o Cazaquistão tornou-se necessário para Moscou. Necessário. Afinal, é justamente através do seu território que enormes volumes de importação paralela entram no país. Os países compartilham a fronteira terrestre mais longa do mundo, com mais de 7.500 quilômetros. E embora a administração de Tokayev de fato ajude os russos a lutar, cada vez mais sinais dela, como observam atentamente os propagandistas, a Federação Russa envia ora para a China, ora para o Ocidente. É por isso que, de tempos em tempos, ameaças da chamada Operação Militar Especial são dirigidas a Astana. Problemas na nossa Ásia, Ásia Central, Ásia Média, como eu chamo, isso pode ser um problema gigantesco para nós. E precisamos formular de forma muito clara nossos objetivos e tarefas. Precisamos deixar claro, os jogos acabaram. Não importa o direito internacional, nem a ordem internacional. Se para a nossa segurança nacional foi necessário iniciar a operação militar especial no território da Ucrânia, por que, partindo das mesmas considerações, não podemos iniciar uma operação militar especial em outros pontos da nossa zona de influência? Talvez precisemos formular nossa doutrina nacional e dizer claramente qual é a nossa zona de influência. Ouçam, vamos prestar atenção ao fato de que o próximo problema é o Cazaquistão. Porque os mesmos julgamentos de nazistas que estão acontecendo agora na Ucrânia poderiam começar lá também. Tokayev entende que o norte do Cazaquistão, onde vivem cerca de 2 milhões de russos étnicos, é uma potencial bomba-relógio nas mãos do Kremlin, mesmo sem ameaças. Solovieva. Os moradores locais, especialmente os aposentados, ainda estão absorvendo a propaganda russa. Quem você apoia nesse conflito? Rússia ou Ucrânia? Rússia, claro. Por quê? Porque a Rússia é a Rússia. Como pode a Rússia ser considerada uma agressora? Ela é gentil, justa e ajuda a todos. Foi aqui, no norte do Cazaquistão, em 2023, que 3 dezenas de simpatizantes do mundo russo tentaram proclamar sua autonomia em relação ao governo central, com a consequente anexação à Rússia. Círculo separatista. As autoridades locais dispersaram o grupo rapidamente. Os participantes receberam até 7 anos, privação de liberdade. Além disso, começou no Cazaquistão uma campanha para reassentar cazaques no norte, supostamente em vilarejos que estão desaparecendo. Nós chegamos à vila de Podgornoye, que fica provavelmente a meia hora de carro de Petropavlovsk, e ela foi construída especialmente para os reassentados que são trazidos do sul do país para o norte, mas aliás também do exterior. Da Mongólia? Sim. As autoridades deram uma dessas casas, além de um auxílio de 250 mil tenge. Claro, não foi fácil. Mas a decisão foi tomada por toda a família. Somos 7, mãe, pai e 5 filhos. Além disso, as autoridades do Cazaquistão deixaram de fechar os olhos para a participação de seus cidadãos na guerra contra a Ucrânia, ao lado da Rússia. Em 2025, foram abertos um número recorde de 709 processos no país por participação e 28 por mercenariado. No entanto, o Cazaquistão entrega prontamente a Moscou militares russos que desertaram para seu território. Tokayev faz de tudo para manter o equilíbrio diante do Kremlin e navegar pelos humores de sua população. A era urgente dos Shaheeds está chegando ao fim. Para Putin, isso pode ser um banho de água fria. Na linha de frente aconteceu o que se esperava há meses. As forças armadas da Ucrânia agora possuem uma arma capaz de destruir alvos inimigos em questão de segundos. A novidade mortal está mudando as regras do jogo. Não é uma interceptação, mas uma incineração instantânea bem no céu. Veja mais detalhes a seguir. Armas a laser agora estão na Ucrânia.
Aquilo em que ainda era difícil acreditar há alguns anos, hoje se tornou... Essa é a nossa realidade atual. E falando especificamente sobre esse assunto, podemos dizer que engenheiros ucranianos fizeram um avanço no desenvolvimento de armas a laser, informa a publicação The Atlantic, citando o jornalista americano Simon Schuster. O homem esteve pessoalmente na Ucrânia e viu com seus próprios olhos tanto o desenvolvimento em si, quanto o funcionamento dela. O laser girava enquanto suas câmeras acompanhavam o alvo. O operador gritou: "Fogo!" Em questão de segundos, o drone começou a pegar fogo, como se tivesse sido atingido por um raio invisível, e então caiu no chão em um arco de fogo. Ao mesmo tempo, Schuster contou que os militares chamam o projeto de Sunray, que significa raio de sol. Suas dimensões permitem que o sistema seja colocado no porta-malas de uma caminhonete comum e a unidade opera silenciosamente e não emite radiação. Sveta. Isso permite que ela opere secretamente de qualquer lugar. muito provavelmente essas ferramentas funcionarão inicialmente para interceptar os mesmos drones. Talvez, no futuro, possamos falar sobre usá-lo contra mísseis. Também podemos falar sobre usá-lo contra táxis. Mas isso leva tempo. Vale ressaltar que anteriormente na Ucrânia já se falava sobre o desenvolvimento de armas a laser próprias. Na época, a informação foi divulgada pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Vadim Sukharevsky. Tratava-se do fato de que o laser era capaz de destruir alvos inimigos a uma altitude de cerca de 2 quilômetros. O laser de combate ucraniano pode abater alvos aerodinâmicos a uma altitude superior a 2 quilômetros. Essas são características técnico-táticas impressionantes. A questão é que o alcance efetivo do seu equivalente americano é de cerca de 1,6 quilômetro. Assim, quando o lado ucraniano declara as características técnico-táticas, especificamente o alcance de destruição de alvos de 2 quilômetros, podemos afirmar que isso representa um avanço significativo do complexo militar-industrial ucraniano no desenvolvimento de meios inovadores de ataque. Analistas observam que, via de regra, junto com a instalação a laser, o complexo inclui também uma poderosa fonte de energia, razão pela qual o sistema geralmente é instalado em grandes veículos. Se estivermos falando de uma instalação móvel, agora, considerando que o laser ucraniano funciona a partir do porta-malas de um carro, é provável que nossos engenheiros também tenham conseguido um avanço em relação ao tamanho da instalação. Não é por acaso que eles optam por sempre instalar esses equipamentos em navios, ou em plataformas extremamente potentes que permitem ter uma grande geração de energia elétrica. Até mesmo no Stryker, há uma usina elétrica que permite fornecer esses pulsos de 50 kW. Agora, sobre a potência, os indicadores declarados das conhecidas armas a laser americanas e britânicas atualmente estão na faixa de 50 kW. Isso garante a destruição de alvos aéreos em altitudes de até 2 km. A Ucrânia, no entanto, parece ter conseguido superar essas características. Aparentemente, a potência do laser é superior a 50 kW, porque, enfatizo novamente, quando o alcance efetivo do laser americano foi declarado como sendo de 1,6 km. Sua potência é de aproximadamente 50 kW. Além disso, e vale ressaltar que um laser de combate similar também foi desenvolvido pelo lado britânico, o laser de combate britânico tem um alcance semelhante de até 2 km, mas, consequentemente, a potência já chega a 50 km, 5 kW. Então, onde podemos esperar o primeiro uso oficial do Sunray ucraniano? Segundo analistas, esta é uma solução extremamente eficaz para proteger nossas instalações traseiras. Em primeiro lugar, não há mísseis antiaéreos, que criam riscos adicionais de estilhaços caindo. Não há sons de disparos, que assustam os civis. E o principal, os alvos dos russos são muitas vezes instalações energéticas. Ou seja, ao instalar o laser nas proximidades, também teremos uma fonte de energia para o feixe. E a proteção da infraestrutura crítica. Estamos falando da possibilidade de neutralizar o principal fator dos ataques russos, ou seja, os ataques com o uso de veículos aéreos não tripulados, tanto contra a infraestrutura residencial das cidades ucranianas, quanto, consequentemente, da possibilidade de proteger instalações energéticas em nosso território. Primeiro será utilizado na retaguarda e depois será diretamente empregado na linha de combate.
quando pudermos operar como a maioria dos aviões da aviação tática opera. Quando o laser em modo de ação em tempo real deve rastrear os alvos e imediatamente se direcionar para lançar ali esse feixe de energia. Segundo afirmam jornalistas ocidentais, o programa de armas a laser ucraniano durou cerca de 2 anos e custou vários milhões de dólares. No entanto, a própria instalação está atualmente avaliada em algumas centenas de milhares de dólares, com possibilidade de uso múltiplo, o que é muito mais barato do que a compra ou produção de mísseis para os sistemas de defesa aérea existentes. É isso por hoje. E para mais notícias quentes do front, assista à próxima edição.